Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre como fazer o culto infantil, como preparar o culto infantil na sua igreja. Também você pode chamar de cultinho, não tem nada de depreciativo nisso. As crianças até gostam de chamar de cultinho como uma forma mais carinhosa de se referir ao culto infantil. Esse negócio de ficar dizendo, não, porque não é cultinho, é culto de crianças, não sei o que, esses preciosismos são coisas inúteis e que não levam a nada. Se você quiser chamar de cultinho, chame. Se quiser chamar de culto infantil, chame. Se quiser chamar de culto para crianças, chame, tá bom? Mas tem várias considerações quanto à nomenclatura, mas todas elas são inúteis. O que importa é o que é, certo? O que importa é o que é, porque pelo fato de ser um culto diferente, né? Então ele já vai ser um culto um pouco com umas características que não se adequam propriamente a um culto normal. Então a nomenclatura nunca vai ser perfeita, né? Porque o culto ele é feito para toda a família e especialmente dentro da igreja, né? Com toda a igreja reunida. Então o culto infantil é uma adaptação que nós fazemos para que as crianças cheguem à igreja e se acomodem melhor à igreja, conheçam melhor a igreja e convivam melhor com a igreja. Veja bem, o culto infantil não é substituto do culto de toda a igreja reunida, não de jeito nenhum. O culto infantil é uma preparação para as crianças, para que elas possam transitar do mundo infantil para o mundo da igreja, de modo geral, com os adultos, com todas as pessoas ali envolvidas, de uma forma tranquila, e que ela possa se familiarizar com a igreja e sentir que a igreja é um lugar prazeroso para ela, tá bom? É interessante também que nós possamos fazer com que no culto infantil a gente desenvolva talentos das crianças, porque as crianças passam a atuar ativamente também no culto. Por exemplo, você pede para uma criança orar, pede para uma criança cantar um hino e coisas parecidas, né? Apresentar um hino que ela ensaiou e cantar ali no culto infantil. Isso também é permitido. O culto infantil, se a gente for usar uma nomenclatura, uma forma de explicação, né? Nem uma nomenclatura, uma explicação mais simplória, ele é uma miniatura do culto da igreja, do templo, né? Do templo maior, certo? Do templo onde as pessoas estão com todos os adultos e por aí vai, né? Os adultos, jovens, etc. Então, eu quero que você pense no seguinte: nós vamos hoje meditar no culto infantil, né? Meditar nessa questão de tipo de culto, né? Como fazer o culto infantil. Eu quero apresentar para você um curso. Eu fiz umas anotações aqui, vou ler essas anotações e vou explicar para você como que é o culto infantil. A primeira anotação que eu fiz é que culto infantil não é entretenimento. Existem algumas pessoas pensando que o culto infantil é entretenimento, então colocam várias coisas no culto infantil. Às vezes vestem o pastor de palhaço, por exemplo, né? Ou a pessoa que está na frente de palhaço. E culto infantil não é entretenimento. Não que o palhaço não seja útil, preste atenção, não estou falando mal do palhaço, estou falando somente que palhaço ele é um personagem, um pregador especial, para um momento especial. Você vai fazer um congresso de crianças, você vai chamar o palhaço. É claro que você vai chamar o palhaço, por que não? Mas um palhaço evangélico, obviamente, que eu estou me referindo. Você vai fazer um congresso de crianças, você vai chamar o palhaço, né? Vai chamar um cantor, sei lá, alguma coisa assim. Mas no culto infantil ele pode até vir, mas esporadicamente, não constantemente, como alguns pensam que deva ser, porque aí você transforma o culto infantil em entretenimento e não em louvor e adoração a Deus propriamente dito. Mas eu quero falar nesse curso especialmente aos professores, né, de culto infantil, aqueles que atuam ministrando a palavra de Deus a crianças. A primeira coisa que eu quero falar a vocês, além dessa de que o culto infantil não é entretenimento, né, eu quero falar também que o culto infantil requer ordem. Ou seja, você tem que ter uma ordem de culto, né? Uma forma correta de seguir essa ordem. Eu botei uma ordem aqui mais abaixo, que está aqui. Você vai ter pelo menos alguns itens. Você vai parando o vídeo e anotando. Você vai ter o prelúdio, a oração, o versículo para memorizar, os cânticos, o interlúdio junto com o ofertório, né? A oração, a mensagem e o pós-lúdio, certo? Então vamos explicar um pouquinho essa ordem aí.
O prelúdio você vai fazer com um instrumento de melodia, né? Pode ser uma flauta, uma gaita, uma escaleta, outra coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre instrumentos para vocês daqui a pouco. Ou pode botar até um CD tocando, que seja. Mas nesse prelúdio vai ser feita a oração. O senhor vai orar, baixar a cabeça e orar com as crianças, e oração silenciosa, se preparando para o culto. Posteriormente, esse prelúdio é quebrado com uma oração, né? A oração, o professor começa a orar com todas as crianças, numa linguagem compatível com as crianças, não vai usar termos difíceis, né? Para não confundir as crianças não rirem da tua cara, que elas vão rir mesmo, tá? Então, cuidado com isso, use termos próprios para ser usados com crianças. E nós depois temos o versículo para memorizar. Por que tem que memorizar no início? Porque as crianças chegam cheias de gás. Quando elas chegam cheias de gás para o culto, é a hora de você aproveitar esse gás dela para elas gastarem um pouco com a memorização. Pegue um versículo curtinho, bem curtinho, de 2, 3, 4, 5 palavras no máximo, né? Pode ser até um trecho de um versículo, e faça com que as crianças memorizem. Você pode memorizar fazendo gestos, né, sobre o versículo. Você pode memorizar repetindo. Tem um texto, tem um vídeo meu, é como memorizar qualquer texto. Você também pode usar aquela técnica com as crianças, vai funcionar muito bem. Então eu quero que você pense nisso. Tem que memorizar, e às vezes você tem que usar recursos visuais. O versículo escrito, você pode fazer um varal, né, com várias folhas de papel pendurada, e cada folha de papel traz uma frase, uma palavra daquele versículo, e as crianças vão decorando assim, e você vai cobrindo aquilo, vai desdobrando conforme elas vão memorizando, até chegar ao final, certo? Você dobrou aqui, dobrou as folhas uma na outra, aí você vai desdobrando, né? E vai desdobrando. Conforme a criança for decorando, você vai desdobrando. E quando todas decoraram, chegou ao final, elas memorizaram aquele versículo também. Isso é um recurso muito interessante. Depois posso fazer um vídeo só sobre recursos de memorização de versículos com crianças, porque existem vários recursos. Você pode também procurar na APEC, Aliança por Evangelização de Crianças, que tem esses recursos já prontos, caso você não queira buscar na internet. Além do versículo, para memorizar os cânticos. Agora é interessante que o prelúdio ele deve ser um hino, tá? Não deve ser um cântico, não. Você vai fazer um prelúdio, procure um hino conhecido, um hino antigo, um hino já consagrado mesmo no meio evangélico, tá? Para que a gente possa ter uma cultura para essas crianças melhor, e elas tenham uma noção do que é um hino, do que é um cântico. Os cânticos, você vai encontrar facilmente no YouTube vários cânticos que tenham a ver com o tema que você vai estar trabalhando. Procure cânticos infantis e aprenda esses cânticos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Tem uma técnica para você aprender esses cânticos, que é a seguinte: você pega o cântico, você pega o cântico e coloca ele num programa chamado Audacity. Você vai encontrar tutoriais sobre Audacity também na internet. E com esse programa você vai colocar a música no seu tom de voz. Você vai baixando ou subindo de meio em meio tom até encontrar um tom que fique confortável de você cantar aquela música. Talvez fique um pouquinho distorcida, mas você vai conseguir encontrar o tom. Quando você encontrar o tom, você aprende a música no tom que você consegue cantar. Depois que você aprendeu, fica mais fácil você transportar para o tom original da música, certo? Você vai procurar um tutorial no YouTube aí sobre como mudar o tom da música no Audacity. Procure isso e você vai encontrar. Não vou explicar aqui porque não é o foco do canal, tá bom? Então você vai aprender a música dentro do tom da sua voz, mais aplicado à sua voz, certo? E depois você traz para o tom normal. Porque uma das grandes dificuldades de aprender uma música, especialmente para mim, quando eu tenho uma voz baixa, os tons das músicas não são muito feitos para o meu tipo de voz, por exemplo, né? Então há uma dificuldade em aprender essas músicas que estão num tom que não seja adequado. Tanto é que quando eu pego uma música que é cantada por um baixo ou por um barítono, eu consigo entender melhor essa música, consigo cantar melhor essa música. Agora, músicas que são interpretadas por tenores, elas geralmente estão num tom que fica inacessível para mim, e acho que isso pode acontecer com você também. Então, se isso acontece com você, use essa técnica com Audacity para aprender os cânticos que você vai baixar na internet. Se não acontece, melhor ainda, aprenda e pronto, acabou, tá bom? Então essa técnica é só para aqueles que têm dificuldade com o tom da música, com aprender música e coisas assim. Bom,
Então a ordem de culto, além dos cânticos, que você tem que escolher muito bem, e o culto tem que ter um tema. Por exemplo, se o tema for a criação, tudo que você botar no culto tem que ter com criação. O prelúdio, o interlúdio, o pós-lúdio, os cânticos, tudo tem a ver com criação. Você não pode mudar o tema tem que ser um só, certo? O tema, qual é o tema? É o tema da história do dia. Você vai contar uma história e essa história é o tema. Então, continuando, depois dos cânticos, vai o interlúdio e o ofertório. Aconselho você que compre uns cofrinhos, você pode comprar, inclusive na internet, uns cofres mais ou menos desse tamanho assim, né? Que são cofres daqueles, tipo aqueles antigos de botar de moedinha, né? De papel e com um pedaço de latão em cima e embaixo para fechar, tubular. E você compra isso inclusive no Mercado Livre também, e você forra ele em volta. Geralmente você vai encontrar ele com estampa da Turma da Mônica ou coisa parecida, e forra ele em volta e bota um tema cristão, ou escreva gasofilácio, ou escreva ofertório. Por quê? Lembra que o culto infantil ele é uma miniatura, como explicação, do culto lá do templo, não é? Do templo de onde está toda a igreja. Então você tem que ter uma certa réplica de todos os itens lá. Você tem que ter inclusive um púlpito para você pregar, certo? E tem que ter um púlpito. Outra coisa interessante é que você também tem que, nesse período de interlúdio e ofertório, você tem que orar. Você vai fazer uma oração agradecendo, também a oração na linguagem que as crianças possam entender, porque você está falando com Deus, mas com as crianças, tá? Você está falando com Deus, mas com as crianças. Você não está falando com adultos e nem está falando sozinho. Por isso é importante tomar cuidado com a linguagem. Depois dessa oração do ofertório vem a mensagem. A mensagem é o que? Você conta a história com recursos visuais, ou seja, você vai na internet e baixa figuras em preto e branco. Eu vou te explicar por que depois. Baixe figuras em preto e branco para você usar para as crianças pintarem, se for necessário, já completar o tempo necessário. E pinte essas figuras para você usar contando a história. Você pode pintá-las no computador e imprimir, ou pode pintar com giz de cera mesmo e contar a história com as mesmas figuras. Use as mesmas figuras, certo? Então, se você usar as mesmas figuras, você vai ter a mesma identidade para as crianças daquela história, certo? Figuras geralmente em traço, toda traçada, é bem melhor para isso. E logo depois da mensagem, né, ou seja, você vai contar a história e vai fazer a aplicação para a vida das crianças, faz o apelo, né? E vem um pós-lúdio, que vai tocar uma música, uma melodia, que pode ser na flauta, gaita ou escaleta, onde as crianças vão estar orando em silêncio. E logo depois se termina o culto infantil. O culto infantil não deve levar mais do que 20 minutos, nunca mais que 20 minutos. Se sobrar tempo, o pastor está pregando mais tempo lá em cima, o que você tem que preparar? Você tem que preparar uma brincadeira para as crianças brincarem até que todos venham, né? Ou simplesmente deixar as crianças voltarem para o templo, né? Que não é muito recomendável, embora certas situações não tenha opção, né? Você tem que voltar mesmo, porque às vezes se estende demais, aí você tem que botar as crianças de volta no templo. Porque você também não faz milagre, né? Quem faz milagre é Jesus, né? Você não vai aguentar aquelas crianças por muito tempo, manda elas para os seus pais, certo? Se o pastor demorar muito pregando, mande as crianças para os seus pais, porque senão você vai se desgastar e vai tornar aquele ambiente do culto infantil desagradável para a criança. Isso faz muito mal à criança, vai dar uma comodidade às pessoas que estão no templo, mas vai fazer mal à criança e fazer mal a você também, entendeu? Então não aceite isso. Se demorar demais para terminar o culto, mande as crianças de volta, tá? No máximo essas brincadeiras devem durar uns 10 minutos, dentro desses 20, meia hora no máximo. Você tem que ficar com as crianças. Passou de meia hora, elas vão subir, não importa o que esteja acontecendo, tá bom? Isso o seu pastor tem que compreender isso. Tem pastor que é cabeça dura, que não consegue entender isso, mas tem que ser assim, porque as crianças estão ali para se adaptarem ao templo, e quando elas voltam ao templo, elas já voltam não atrapalhando, mas assimilando o templo e juntando-se com seus pais no restante do culto, tá bom? Então é importante que se entenda isso. Alguns pastores são cabeça dura, então cuidado com isso. Outra coisa é que você tem que preparar esse trabalho manual, essa brincadeira. Você pode usar livros. Existem livros que já têm trabalhos manuais e brincadeiras separados, indicados
por faixa etária, tudo, e você vai escolher. Qual é a diferença entre trabalho manual, uma brincadeira antes disso, né? O trabalho manual é quando você pega algum tipo de coisa, como palitos de picolé e coisas afins, e faz algum tipo de brincadeira, né? Ou faz uma pintura a dedo, trabalha com massinha, até considerado também trabalho manual, ou sei lá, com potes de picolé, ou com potes de iogurte, coisas desse tipo, de Yakult. Você faz vários tipos de brinquedos com sucata, essas coisas assim. Então é interessante que você possa fazer esse trabalho manual num tempo adequado. Veja o tempo que aquele trabalho manual vai levar. Faça ele antes, para você saber. Veja no livro, veja na internet, o YouTube está aí para você pesquisar vários trabalhos manuais e saber quanto tempo demora para fazer cada um, tá bom? Então aproveite isso. E as brincadeiras também você vai encontrar em livros, ou está até no YouTube dicas de brincadeiras para fazer com as crianças. Isso aí fica por sua conta pesquisar isso. Bom, então você já sabe que tem que ter uma ordem de culto, né? Isso é óbvio, né? E você tem que preparar um boletim para essa ordem de culto. Ou seja, no boletim você vai botar aquelas figuras em preto e branco que a gente falou, né? Vai botar um resuminho da história escrito, né? Você vai digitar um resumo da história, colocar e botar as figurinhas da história. Aquelas figurinhas com as quais você conta a história. E a criança pode pintar aquelas figurinhas, né? Ela pode levar para casa, vai ler a história que você escreveu, escreva bem, por favor, faça uma revisão. E vai ler aquela história, e com aquele material que ela vai ter lendo, ela vai ter contato às vezes durante a semana com aquilo. E isso é importante também. Outra coisa importante que a gente tem que ver é escolher o versículo para memorizar, né? Já falei aqui, mas eu quero ressaltar também que esse versículo precisa ser curto. Escolha o versículo curto. Outra coisa, os cânticos espirituais, os cânticos infantis, né? Eles podem ser refrões de hinos clássicos. Por exemplo, Vencendo Bem Jesus, você pode cantar a primeira estrofe e o refrão. Só isso, já tá bom. Você cantou um hino do cantor cristão ou da harpa cristã, como qual seja a sua igreja, né? E você pode ainda cantar cânticos infantis que você vai encontrar na internet. E ainda, os cânticos precisam ensinar. Às vezes a gente canta uns cânticos que não ensinam nada às crianças, não ensinam nada. Eles têm que ensinar a mensagem de salvação, tá? É interessante isso. O cântico infantil, ele ensina a mensagem de salvação. Essa é a principal característica do cântico para o culto das crianças. Você sempre vai trabalhar com um plano de salvação, ou seja, a humanidade caiu em pecado e precisa de salvação. O pecado enegreceu, né? Sujou toda a nossa espiritualidade, e Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar, derramando o seu sangue, para que nós possamos nos encontrar novamente com Deus um dia. Isso que é importante, é isso que você tem que contar para as crianças. Conte isso para as crianças. Essa história sempre não muda. Você vai contar só histórias diferentes, mas o fundo moral vai ser sempre o mesmo. Vai ter uma aplicação diferente dependendo de cada história, mas o fundo moral vai ser sempre o mesmo, o plano de salvação. Procure depois o plano de salvação na internet que você vai entender. Já falei sobre o gasofilácio, né? Que é o cofrinho para o ofertório, as figuras em preto e branco, que eu já falei também. Agora eu quero falar com vocês que vocês têm que escolher pessoas responsáveis para apresentar o culto infantil e também pessoas para ordenar o culto infantil. Você precisa de pessoas que mantenham a ordem enquanto aquela pessoa que está dirigindo, seja tocando, seja ensinando, pregando, propriamente dito, para as crianças. Tem que ter pessoas que fiquem tomando conta. E essas pessoas que tomam conta não podem ser as pessoas que estão realizando a parte de ensino da palavra de um modo geral. Tem que ser pessoas que estejam dedicadas a tomar conta das crianças para evitar a dispersão. Então tem que ter um grupo especial, vamos dizer assim, os diáconos do culto infantil, que pode ser um casal ou um número de pessoas adequado ao seu número de crianças, né? Então outra coisa que eu quero falar ainda, já falei várias coisas. Agora, uma das coisas que eu quero falar para vocês é a seguinte: uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é escolher instrumentos para o culto infantil, certo? Instrumentos para tocar, as pessoas não sabem tocar. Então vou dizer primeiro aqui, esse cara aqui, ó, o violão,
ele é muito difícil, Você vai levar muito tempo para aprender um violão. Então evite usar violão no culto infantil, especialmente se você não sabe tocar, porque você vai ficar frustrado, porque não dará um bom resultado, tá? Você leva muito tempo, tem que ter muita dedicação, muito esmero para tocar violão bem. Então, e às vezes não sai legal. O que eu aconselho para você no lugar do violão, que vai resolver muito bem, é esse cara aqui, ó. Se chama ukulele, ou ukulele, como alguns gostam de chamar. É um pequeno violão, né, havaiano, que você tem umas posições aqui que são parecidas com a do violão, mas não são iguais, porque o violão tem 6 cordas, esse aqui tem 4 cordas. É como se fosse, para quem já toca violão, é como se fosse, esse aqui é como se fosse da 7ª corda, da 5ª casa, melhor dizendo, para baixo ele repete as notas, certo? Que seria no violão umas notas mais graves, ele pega as notas mais agudas da 5ª casa, se não me engano, para baixo. Então você vai tocar o ukulele. Opa, desculpa, deixa eu olhar aqui. É muito fácil de tocar, ele está meio desafinado, mas é muito fácil de tocar. E esse instrumento você aprende em um mês e um pouquinho. O violão você vai levar anos para aprender, né? Um mês, 2 meses você está aprendendo tocando o ukulele, uma música ou outra no ukulele. Então eu recomendo que você use o ukulele, tá? Para que você toque no culto infantil. Ele tem um bom som, tá? Um som bem alto e que é importante. Mas esse instrumento é para quê? Para harmonia, ou seja, para acompanhar você enquanto toca as músicas, né? os cânticos, né? Mas agora você vai precisar também de um instrumento que seja melódico. Você pode usar, por exemplo, uma gaita. Aqui nós temos uma gaita cromática, tá? Essa gaita cromática, o que acontece? Ela toca qualquer música em qualquer tom nela. Ela tem todas as notas musicais aqui da escala cromática. Ou seja, dó, dó sustenido, ré sustenido, fá, mi, fá sustenido e por aí vai, né? Então ela tem todas as notas. Então se você conhece partitura, é bom você aprender gaita. E tem outro tipo de gaita, que é essa aqui, essa vem numa caixinha assim, vem várias gaitas. Por quê? Porque essa aqui só tem uma escala. Qual é a grande vantagem? Você não erra a escala, né? Você não erra, porque é só você seguir a mesma nota. Por exemplo, eu tenho aqui 7 gaitas, ou 6, não, 7 gaitas, uma em cada tom, certo? Então o que eu tocar nessa gaita aqui, da mesma forma que eu tocar nela, eu vou tocar nas outras, é a mesma maneira, não muda. Então se você aprendeu de uma maneira na gaita de dó, por exemplo, você vai tocar na gaita de ré da mesma maneira, só que vai estar num tom acima, certo? Então isso aqui é muito fácil de tocar, e inclusive essa daqui também você pode tocar só sem apertar esse botão aqui, ó. Se você aperta, ele dá os sustenidos, tá? E a gaita é tocada o seguinte, com som soprado e aspirado. Isso foi soprado. Isso foi um tom aspirado, ou seja, quando você, uma nota melhor dizendo, quando você sopra e dá uma nota, quando você aspira e dá outra nota. E essa aqui é a mesma coisa, só que a ordem da escala é um pouquinho diferente, porque ela é de blues, né? Mas ajuda bastante. O que eu aconselho para você na gaita é que você treine bastante, né? Uma coisa importante da gaita é que você tem que pegar a embocadura. A embocadura é que é um pouco chato, né? Que pode demorar um pouco. O instrumento de sopro tem essa dificuldade. A embocadura da gaita é como se você fizesse um assovio. Certo? Eu soprei e aspirei, né? Então você faz um assovio, nesse assovio você tem a embocadura para a gaita. Outra forma de ter a embocadura da gaita, tanto para uma quanto para outra aqui, é dobrando a língua. Assim. Você faz um canal com a língua, tá? Assim. Certo? Esse canal aqui vai sair o som e não vai vazar para os outros lados. É a melhor forma que eu encontrei de tocar gaita e ter um som puro. Mas isso vai te dar trabalho, tá? Vai te dar mais trabalho para você aprender. Eu recomendo, se você gosta de gaita, aprenda, porque é uma coisa legal para você tocar para crianças e é muito prático. Você bota no bolso e mandou ver. Outra coisa que você pode usar também é a flauta, né? Na flauta doce. Recomendo que você use uma flauta doce. Essa aqui da Yamaha mesmo, né? Essa branquinha aqui, mas não use aquelas flautas
que são vendidas para dar de brinde em festa. Não, essa flauta aqui custa uns R$ 40, mais ou menos. Usa uma flauta dessa, que ela é mais afinadinha, né? E você simplesmente vai soprar a flauta, como você vai ter que pegar uma embocadura um pouquinho, mas é uma embocadura mais simples. Certo? Você vai aprender a flauta. Mas qual é a dificuldade da flauta? Essa escala aqui você vai ter que dominar os dedos, certo? Dominar os dedos. Então, para dominar os dedos, às vezes demora um pouco a digitação. Então, esse é um problema. Outro formato de flauta é essa aqui, é tipo pífaro, né? Que ela... Eu acho que o som dela é até mais bonito que a flauta doce, mas ela tem um problema, a embocadura dela é um pouco mais difícil. Por outro lado, lembra um pouquinho a flauta transversa, né, de metal. Mas agora, se você quiser uma coisa mais simples, que você não tem que pegar a embocadura, né, você pode usar esse instrumento aqui, que é a escaleta. Ele é muito usado em bandas de colégio. Só você botar aqui, né, e você simplesmente sopra. Soprou, não apertou tecla nenhuma, não sai som nenhum. Mas se você sopra e aperta uma tecla, então tem um som até legal. Então esses instrumentos que eu te mostrei de harmonia, de melodia, melhor dizendo, são instrumentos para você usar no período de prelúdio, interlúdio e pós-lúdio. O que é prelúdio? Você botou lúdio, quer dizer que você está tocando uma música. Prelúdio é que vem antes, o inter é que vem no meio e o pós é que vem depois, tá? Então é isso, prelúdio, interlúdio e pós-lúdio. Você vai ter 3 momentos de tocar hinos, pequenos hinos, né, e nesses instrumentos. Esse aqui eu te recomendo porque ele não precisa de embocadura, é só soprar e apertar a tecla, né, que é a escaleta. Então é bem legal, mas você vai ter que também trabalhar um pouquinho a digitação. No caso da gaita, eu acho mais intuitivo, porque só de ouvido você já vai e pega facilmente. Para mim a gaita é mais fácil, né? Mas isso depende de pessoa para pessoa. Eu te dei vários exemplos. Por quê? Porque existem várias regiões do Brasil e as pessoas têm acesso a diferentes instrumentos, e esses são os instrumentos mais baratos, né? E esses instrumentos servem para você aprender várias coisas. Então, para harmonia, o ukulele, né? Não esqueça, ukulele, né? Flautas, escaleta e as nossas queridas gaitas, certo? Use o que você achar melhor. As gaitas você pode encontrar num precinho bem acessível aí, e as flautas também, R$ 40, R$ 50 você compra uma gaita e uma flauta que dá para quebrar um galho. A gaita nem tanto, mas dá para quebrar a flauta, dá para quebrar um galho legal, é o instrumento mais barato. A gaita, para você encontrar uma gaita boa e uma escaleta boa, você vai desembolsar no mínimo uns R$ 300, R$ 400, tá? Se você quiser uma gaita e uma escaleta legal, é tocável, digamos assim. Agora o ukulele está por volta de R$ 200, que é um bom preço para um instrumento de música, né? Como se diz, de acompanhamento. Bom, então essas foram as nossas lições de hoje, a nossa lição de hoje. Deu uma introdução rápida sobre o culto infantil, e você usando essas dicas, você vai principalmente fazer o seguinte: você vai pegar essas dicas e aplicar no seu dia a dia. Vai escolher um desses instrumentos, vai escolher versículos para memorizar e coisas desse tipo, e assim você vai conseguir fazer um culto infantil correto. Eu falei as coisas aqui não muito numa ordem certa, porque foi como eu anotei aqui, mas foram me ocorrendo várias coisas. Então, portanto, se você quer estudar esse assunto, volte no vídeo, né? Veja o que eu falei, né? Pare em determinados lugares, faça uma anotação no papel, porque é assim que se estuda, e você vai conseguir colocar tudo em ordem do que eu falei e saber como eu falei. Parte-se sempre, você parte da ordem de culto que eu falei anteriormente. Formule a ordem de culto, escreva a ordem de culto, e dentro dessa ordem de culto você terá o seu culto infantil, certo? Você primeiro escreve a ordem de culto, depois que você escrever a ordem de culto, você terá todas as coisas para fazer adequadamente. Espero que isso tenha sido bom para você, que Deus o abençoe rica e abundantemente, e vou terminar aqui tocando um hino na gaita aqui. Espero que fique legal o som, porque estou com o ar-condicionado ligado, que está um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
Me deu um branco agora, é aquele hino, como é que é? Se as águas do mar da vida, isso. Bom, esse aí é um exemplo de que um instrumento de bolso, praticamente, pode servir muito bem para você tocar num culto infantil como prelúdio, pós-lúdio ou interlúdio. Que Deus o abençoe rico e abundantemente. Espero que esse vídeo seja útil para você.